Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, amadas irmãs, hoje nós celebramos uma padroeira muito conhecida na igreja, uma santa muito conhecida pelas suas virtudes, pela sua fé, pelo seu testemunho. Uma santa muito popular. O nome dela também é muito popular por conta do seu testemunho por ser uma pessoa de fé. Então nós hoje falamos de Santa Rita de Cássia. Interessante que Rita era o diminutivo do seu nome de batismo, que era Margherita, Margherita Lotti. Santa Rita era filha de Antônio Amata Lotti, filho de uma família italiana que tinha alguns recursos, pessoas que praticavam a caridade. E alguns detalhes interessantes, né? Santa Rita, na realidade, ela não nasce em Cássia, ela nasce num lugarejo chamado Rocca Porena, que fica a 5 quilômetros de Cássia. Não é tão longe, mas era um lugarejo, um distrito, uma cidade menor. Um fato interessante também, Santa Rita nasce em 1381, falece em 1457, precisamente no dia que nós celebramos o seu santo, né? Enfim, 22 de maio. E ela falece com 76 anos. Até aí nós não estamos vendo nada de extraordinário. Outras datas importantes, né? Ela é beatificada somente em 1627. Somente né? Ela é beatificada 170 anos depois da sua morte. E tudo. É muito tempo. Por Urbano VIII, que era um papa que antes foi bispo da sua região, né? Bispo da região do Spoleto, que é uma região da Itália. E o papa, tomando conhecimento dos milagres, do testemunho, da fé, que daqui a pouco nós compreenderemos, ele abre o processo de Santa Rita e tem também a graça de beatificá-la. E da beatificação até a canonização também foi um processo longo. Somente em 1900 Santa Rita é canonizada pelo Papa Leão XIII. Ela é canonizada praticamente no mesmo período que se celebra, né, que ela é celebrada, 24 de maio. Né? Então, Papa Leão XIII chamava Margherita, Santa Rita, da Pérola Preciosa da Úmbria. E tudo. Então é importante nós percebermos o seguinte: Santa Rita leva os valores que aprendeu dentro de casa para a sua vida. E como muitas mulheres do seu tempo, ela casa-se com um homem, é o Paulo Ferdinando Mantini. Desse casamento nascem 2 filhos, Gian Giacomo e Paulo Maria. E a vida de Santa Rita começa a passar por alguma espécie de provações. O seu esposo é assassinado, ela, com o intuito de evitar a vingança, porque a espécie de represália contra quem o assassinou, e tudo indica que ela sabia quem foi. Ela esconde as provas do assassinato e ela pede muito a Deus, reza, para que os seus filhos não tomem as dores do seu pai e ajam com vingança. E Deus, de certa forma, atende suas preces e seus pedidos. Por quê? Porque os 2 filhos que ela tem morrem de peste, né? Morrem de doenças, não morrem vitimados pela violência. E ela fica viúva e sem filhos com apenas 36 anos, bem jovem. Ela tinha devoção por alguns santos, né? Esqueci de falar dessa parte. Santos que nós conhecemos como São João Batista, Santo Agostinho e também São Nicolau de Tolentino, que é um santo italiano. Nós não conhecemos muito, mas a família agostiniana conhece. E é interessante que ela tenta entrar no convento, no mosteiro das irmãs agostinianas, e ela é impedida por quê? Porque naquela época as irmãs só admitiam mulheres solteiras. E Santa Rita já era viúva, e apesar de não ter filhos, né, ela é rejeitada. E o que acontece, né? Então aquela foi uma provação da sua vida. Santa Rita insiste até que consegue entrar, né? E ela, dizem, né, que ela sonhou com 3 santos, né? E os 3 santos como que colocaram ela dentro do jardim do convento, né, do mosteiro. E tudo. Pronto, ela consegue entrar no mosteiro, realiza esse seu sonho, e ela passa nesse mosteiro pelo menos 40 anos da sua vida, até a morte, né? Algo que merece o nosso destaque em relação a esse período que Santa Rita ficou no mosteiro. Primeiro ponto, né? Ela passa por provações também dentro do convento.
Tem uma provação clássica que é um dos sinais de Santa Rita, que é o fato de que a mestra dela de noviça pede que ela vá no jardim, como que molhar uma videira, um galho de uma planta que está seco. E ela, obediente à vontade da superior, ela vai. E ela faz aquele gesto diversas vezes. Para surpresa da superiora, não vou dizer surpresa da Santa Rita, porque ela tinha fé, aquela videira floresce. Aquele galho que estava seco, que não dava mais fruto, floresce. E tudo. E, enfim, em seguida, como toda religiosa, ela faz seus votos, suas promessas, vai viver no convento tranquilamente e tudo. E ela torna-se uma religiosa conhecida não somente por a sua história, mas também pelo fato dela ser uma mulher que praticava a caridade constantemente. Tem um fato interessante que fala que ela cuidou de muitas pessoas doentes de peste, mas no entanto ela não adoeceu dessa doença, ela não ficou contaminada e tudo. E que mesmo assim, na sua fragilidade corporal, corporal de altura, ela mediria de altura 1,57, ela ainda oferecia jejuns e penitências e tudo, né? O que acontece é que, com esse amor grande que ela tinha por Jesus Cristo, né, o fato de ter oferecido sempre a Deus as suas dores, as suas angústias, e nunca ter procurado vingança em nenhuma situação de perseguição, de tribulação, ela acaba recebendo na fronte um espinho da coroa de Nosso Senhor Jesus Cristo. Espinho que ela convive com ele pelo menos 15 anos da sua vida, de 1432 até 1447, salvo engano, quando ela falece. 1757, até o final da sua vida ela leva esse espinho. Então, mais de 20 anos da sua vida ela fica com esse espinho, 25 anos pelo menos. Um fato interessante que eu conto também é que nesse período o santo que ela era devoto, que ainda não era santo, Nicolau Tolentino, é canonizado. E ela vai de Cássia até Roma andando, né, pede liberação superior, apesar da sua fragilidade de saúde, recebe a graça, vai. Nesse período, a ferida, o estigma do espinho, ele desaparece. Quando ela volta para Cássia, o espinho reaparece e tudo, né? Então ela participa da canonização do seu santo de devoção, retorna para Cássia e lá acontece, né, o retorno daquele sinal. Outro sinal interessante da fé de Santa Rita, e depois a gente vai perceber que são símbolos que caracterizam, né, a sua vida, a sua fé, os figos e a rosa. Certa familiar de Santa Rita ia visitá-la, e Santa Rita pediu que aquela família levasse para ela uma rosa e 2 figos. Um detalhe que era no inverno. Então, naturalmente, seria impossível levar aquela rosa e os 2 figos. Naturalmente. O que acontece é que quando aquela pessoa chega em casa, né, ela encontra um jardim florido, né, cheio de rosas vermelhas, e o pé carregado de figos, né? E alguém pode falar, mas padre, o que quer dizer essa simbologia, né? Esses sinais? Santa Rita teria pedido a Deus os sinais que Deus teria acolhido a alma de seu marido e seus 2 filhos. E a rosa e os 2 figos são esses sinais, né? Esses sinais que Deus concedeu a ela, mostrou a ela sobre isso. Ou seja, ela tinha certeza naquele momento que Deus tinha acolhido a alma do marido e dos 2 filhos. E tudo. É importante também nós recordarmos que outro símbolo de Santa Rita, outro sinal de Santa Rita, é que junto das suas figuras, junto lá da sua urna que ela está enterrada, aliás, que ela está à mostra na igreja, né? Daqui a pouco nós vamos entender sobre isso, tem uma aliança e um rosário. E a aliança não é para falar da sua viuvez. A aliança é para falar do seu amor para com Jesus Cristo, do seu compromisso. O rosário é para ressaltar o amor para com Nossa Senhora. E muito mais do que ressaltar o amor e compromisso, é o desejo que Santa Rita tinha de imitar as virtudes de Jesus Cristo e de Nossa Senhora. E tudo, né?
Outro sinal de Santa Rita que nós não falamos, mas foi um fato que aconteceu somente na sua infância, quando ela era bem criança, foi o sinal de quê? De que alguém observou que um enxame de abelhas estava voando sobre a pequena Marguerita. E as abelhas não ferroavam aquela criança. Um agricultor que estava trabalhando e tinha se machucado, ele passava naquele momento perto de onde estava Santa Rita, onde estava aquela criança. E ele estava com a mão cortada. E naquele momento a primeira atitude dele, apesar do seu sofrimento, foi socorrer a menina, né? Foi espantar as abelhas. Quando ele tentou espantar as abelhas tocaram a sua mão, tocaram, não picaram. Aquele homem ficou curado do ferimento e tudo. Então a partir dali se percebeu que aquela criança não era uma criança comum. Quando Santa Rita faleceu, de 21 para 22 de maio de 1757, os sinos do mosteiro que ela morava começaram a tocar automaticamente, sem o auxílio de pessoas humanas, como que por intervenção divina. Santa Rita já tinha a fama de ser santa naquele tempo. Quando ela faleceu, inúmeras pessoas foram ao seu encontro. E, na época, preferiram não enterrá-la. E, até então, o corpo de Santa Rita está repousando numa urna, né, numa urna de vidro transparente, na Basílica lá na Itália, e tudo, porque as pessoas pudessem vê-la, visualizá-la e tudo, né? E aí acontece outro fato: o corpo de Santa Rita não se corrompeu, passado mais de 400 anos, né? E tudo, né? Aliás, passado mais de 500 anos, né? Mais de 500 anos da sua morte, o corpo dela ainda não se corrompeu. Então é muito interessante nós olharmos esse dado sobre essa santa. E alguém pode falar, mas padre, por que que o processo Santa Rita, que eu falava lá atrás, né? Demorou tanto para ser canonizado, tinha tantos sinais. Naquele tempo o processo era um pouco diferente do que hoje. Então, primeiramente a igreja autorizou um culto na cidade, depois na diocese, depois entre os agostinianos, e somente no final do século XIX, perto dela ser canonizada, que se foi comprovado 2 milagres, 2 curas, apesar de tantos, né? De tantos milagres que aconteceram na época, mas somente perto do século XIX que ela foi canonizada, quando o processo começou a andar, e aconteceu. Então possamos agradecer a Deus a história de Santa Rita, aquilo que ela é para cada um de nós, como pessoa de paciência, de fortaleza, de fé. Quem não assistiu o seu filme, vale a pena assistir. E possamos encerrar este momento, né, com a oração a Santa Rita. E se de repente você tem uma graça especial a pedir para ela, peça este momento, né? Nós não rezamos novena, nossa paróquia não é dedicada a ela, mas Santa Rita se une a todos os sofredores, a todas as pessoas que pedem as graças impossíveis, né? Se nós olhamos a vida de Santa Rita, a vida dela teve várias coisas impossíveis, os sinais, a sua vocação, enfim, tantos detalhes que nós ouvimos, escutamos e nós percebemos. Realmente é a santa das causas impossíveis. Então eu vou fazer essa breve oração. Daqui a pouco eu convido cada um de vocês a rezar, a pedir a sua graça. Dizei-me, Santa Rita, não me quereis auxiliar e consolar. Afastareis o vosso olhar piedoso do meu pobre coração angustiado. Vós bem sabeis, conheceis o martírio do coração. Pelos sofrimentos atrozes que padecestes, pelas lágrimas amargosíssimas, que santamente chorastes, vinde em meu auxílio. Falai agora, intercedei por mim, que não ouso fazê-lo ao coração de Deus. Pai de misericórdia e fonte de toda a consolação, e obtende minha graça que desejo. Peça a sua graça. Aquela graça que aos olhos humanos é impossível, que aos olhos dos homens, aos olhos da medicina, é impossível. Apresentada por vós, que sois tão cara ao Senhor. A minha prece será aceita e atendida certamente. Valer-me-ei desse favor para melhorar a minha vida e os meus hábitos,
e para exaltar na terra e no céu as misericórdias divinas. Amém. Vamos pedir a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de Santa Rita de Cássia, desça sobre cada um de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santa Rita de Cássia, rogai por nós.